Oi, pessoal, tudo bom? Já tá gravando? Oi. Gente, a nossa aula agora vai ser por aqui, tá? E a gente vai falar hoje sobre a transição, né, da tradição oral para a escrita, certo? Eu deixei aqui embaixo, já coloquei aqui embaixo também o próprio texto, né, que foi mandado para o link da escola. Se você quiser acessar aqui também já pode, né? A semana 26. Então, o que é que diz na semana 26, né? O que é essa transição da tradição oral para a escrita? No primeiro parágrafo, você já vai ver que ele vai falar na escrita, que é uma forma da gente se expressar, da gente preservar a informação, porque vai permitir que as histórias sejam registradas e transmitidas, né, de geração em geração em sua forma original. Mas aí você pensa, mas será que vai ficar na forma original mesmo? Porque pensa aí no telefone sem fio, naquela brincadeira. Se você começar a contar lá no início, né, do telefone sem fio, contar uma história para uma pessoa, uma frase, quando chegar lá no final vai estar totalmente diferente, não vai ter nada a ver com o início da frase, não é assim? Então, da mesma forma foi com essa transição da tradição oral para a escrita, né? Na realidade, no segundo parágrafo vem dizendo que a escrita foi um passo fundamental para a humanidade, não apenas porque registra a história, mas também porque representa a possibilidade da gente interpretar o mundo daquela maneira. Por exemplo, a gente tem um livro que um autor escreveu sobre a história da Grécia. Então, ele tem a visão dele sobre a história e escreve aquilo ali. Quando você vai ler, você vai ter acesso àquela interpretação daquele autor. Já de outro autor, já tem outra visão de mundo, né? Outra interpretação do mundo. E aí você vai também ter acesso àquela outra visão. Né? Então, está dizendo isso aqui. Né? O livro é A Pequena História da Escrita, que tem esse trecho do segundo parágrafo. No terceiro, vocês vão encontrar que as histórias, durante muito tempo, as histórias eram transmitidas oralmente, podendo se perder e se modificar ao longo do tempo. Lembra da história do telefone sem fio, né? Eles vão se modificando porque vão passando e as pessoas vão esquecendo de algum detalhe, vão acrescentando outro e vai modificando ao longo do tempo. Com a invenção da escrita, foi possível registrar as informações de modo mais correto, né, do que veio lá do começo. Chegassem a todos os públicos da mesma maneira. E no último parágrafo, né, no penúltimo, na verdade, vem falando que o Ministério da Cultura lá na Grécia anunciou em 2018 que os arqueólogos, né, desse país, da Grécia, descobriram que acreditam ser o registro mais antigo da Odisseia. Vocês lembram que eu passei um quadrinho para vocês sobre a Odisseia, a história de Odisseu, né? Que passa a luta danada para voltar para casa, né? Então, a Odisseia é um poema bem longo, transmitido lá desde o século VIII a.C. E supõe-se que a primeira versão foi produzida pelo menos 200 anos depois da sua criação. Olha o tanto de tempo que passou, né? Imagina quantos foi modificado até ela ser escrita. Então, desde então, houve muitas traduções e cópias feitas à mão para que a obra, né, chegasse até os dias de hoje o mais fiel possível ao original. E aí, assim como a obra de Homero, as narrativas sagradas eram transmitidas oralmente e depois passaram a ser escritas, tá? E a nossa atividade, o que é para você fazer? Vocês vão responder duas questões apenas. A primeira questão é o que mudou com a transição da tradição oral para a escrita, né? Que melhorou. E a segunda questão você vai responder duas coisas. Quando foi escrita a primeira versão da Odisseia, esse livro, né, lá no finalzinho do texto, e como foram feitas as traduções dessa obra. Como é que foram feitas? Né? Se foi escrita, se foi oral, como é que foi? Tá certo? Uma pergunta, tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, você pode deixar nos comentários também.
Deixa um coraçãozinho para saber que você gostou. Olá pessoal, tudo bom? Vocês, por acaso, têm uma Bíblia em casa? Eu tenho. Eu trouxe a minha aqui para vocês darem uma olhada, ó. Minha Bíblia, tá? O livro mais lido, né, no mundo. E vocês, por acaso, sabem quem foi o responsável por a gente poder ter uma Bíblia na nossa casa e poder ler, e poder comparar o que Jesus realmente ensinou, o que os grandes apóstolos, né, falaram sobre Jesus e tal, né? Vocês sabem quem foi o responsável por isso? Vamos aprender hoje na nossa aula, tá? A semana 27, a gente vai falar sobre a criação da prensa por Gutenberg. Então, já vamos, né, pensando que o responsável por a gente ter uma Bíblia na nossa casa é o Gutenberg, tá? Durante muito tempo, ler e escrever foi um privilégio para poucas pessoas. Nem todo mundo sabia ler e escrever, a maioria que sabia escrever eram ligados à igreja, tá? Então, em algumas sociedades era comum que os governantes tivessem escribas ao seu serviço. Quem eram os escribas? Eram funcionários que escreviam, né? Eram encarregados de registrar de forma escrita as leis e as normas daquele povo. E incluía, né, os preceitos religiosos. Então, eram eles que, para ser feito um livro, era caríssimo, porque demorava muito tempo para eles escreverem ali, né? Então, mesmo com a invenção da escrita, alguns fatores prejudicaram a leitura. Prejudicavam. Por quê? Porque tinha a quantidade de escritos eram muito pequenas, né? A cópia, como era feita manualmente, levava muito tempo e era muito cara. Então, a maioria das pessoas também não sabiam nem ler nem escrever. Então, tudo isso complicava muito, né? O que foi que aconteceu? Quando, no período do Renascimento, né, que foi marcado pelo desenvolvimento das artes e das ciências, no século XV, o alemão Johannes Gutenberg inventou uma máquina que causaria uma verdadeira revolução na escrita e na leitura na Europa. Ficou conhecido como prensa. Vocês estão vendo aí a imagem de uma prensa, né? Essa máquina funcionava da seguinte maneira: organizavam-se letras de metal, como carimbos, né? Formando o texto todo de uma página. Você podia, né, organizar as letras para formar todo o texto. Essa página era molhada com tinta, né? E depois carimbada no papel. Assim, era possível copiar diversas páginas rapidamente, dispensando a demorada cópia manuscrita. À medida que a produção de materiais impressos ficou mais rápida, tornou-se mais barata para o público e aí o povo, né, começou a buscar cada vez mais o letramento, aprender a ler, né? Então, foi isso que aconteceu depois da criação da prensa por Gutenberg. Vamos para a atividade de hoje. A atividade é a seguinte: primeiro vocês vão colocar aí quem eram os escribas. Segunda questão: por que era difícil a leitura mesmo com a invenção da escrita? E a terceira: quem foi o inventor da prensa, a máquina que revolucionou a escrita e a leitura da Europa? Beleza? Tchau e até a próxima aula.